Quando eu era mais jovem, todos os anos para o Natal eu dirigia até a casa da minha tia, ao longo de uma rodovia. Eu não consigo lembrar o nome dessa estrada de jeito nenhum, mas sei que ela passa perto de Akron, Nova York. No entanto, durante a maior parte da viagem, é por áreas rurais com pouquíssimas cidades por perto. Era noite alta e eu, grogue, havia acabado de sair de um turno longo e precisava arrastar meu traseiro até a casa da minha tia, pois minha família estendida estava me esperando na manhã seguinte. Perto da metade da viagem, percebi que estava com pouco combustível, o que me irritou. Meu irmão me disse que havia abastecido no dia anterior, então, ou ele esqueceu ou mentiu descaradamente. Vi um sinal arcaico indicando um posto de gasolina na próxima saída. Não era uma placa oficial da estrada, apenas um poste com uma placa de metal pregada, dizendo algo como gasolina na próxima saída, ou algo do tipo. Parecia um pouco suspeito, mas as pessoas fazem a mesma coisa com barracas de frutas em rodovias. Então tanto faz. Saí na próxima saída para uma estrada de campo bastante dilapidada, entre densas florestas. Tudo era assustador e surreal. Eu meio que esperava que o Leatherface saísse correndo das árvores com uma motosserra. Eventualmente, cheguei ao posto de gasolina e rapidamente percebi que ele não estava aberto há anos. Estava tudo enferrujado e o telhado da loja de conveniência estava desabando. As bombas de gasolina também tinham sido removidas. Estacionei ao lado e verifiquei meu medidor. Provavelmente só conseguiria mais meio quilômetro antes de acabar o combustível. Então liguei para o serviço de assistência e eles disseram que enviariam um caminhão imediatamente. Agora era só esperar. Deixei o motor ligado porque quando os faróis estavam apagados, era tudo escuridão total e meu lado paranoico não ia ficar ao lado de um posto de gasolina abandonado no meio da floresta e na escuridão completa. A maior parte da espera correu bem e sem incidentes, até eu sentir movimento ao redor do lado da loja antiga, onde meus faróis estavam apontando. Olhei para cima e não vi nada. Então voltei a olhar para o meu celular. Então, sobre os sons da noite, ouvi alguém gritar para mim: "Ei, cara, vem aqui!" em um tom exigente. Olhei para cima e, sem brincadeira, havia um cara em pé ao lado da loja antiga, olhando na minha direção, iluminado pelos meus faróis. Parecia um mendigo comum. Fiquei assustado e imaginei que ele devia estar morando ali como invasor. Enquanto eu continuava observando, abaixei o vidro da janela e gritei algo como: "Sim, o que foi?" Ainda mentalmente me cagando de medo. Eu mantive meu pé pronto para acelerar e sair dali ao primeiro sinal de problema. "Você tem algum troco?" "Não, desculpe, cara", respondi. Olhei para ele e ele tinha uma expressão vazia, apenas parado ali, rígido. Foi quando vi mais movimento, outras cabeças. Pelo menos umas 20 cabeças estavam se inclinando em volta das árvores além do homem com quem eu estava falando. Eu não conseguia vê-los claramente, mas eram definitivamente pessoas, literalmente só cabeças, encarando na minha direção de entre as árvores. Vi outro cara começando a caminhar ao redor do posto de gasolina e então virei o carro e simplesmente acelerei para longe dali. Fui o mais longe que meu tanque me permitiu e depois atualizei a assistência com minha localização. Eventualmente, o motorista veio e me abasteceu e eu não disse mais nada. Mas depois que ele saiu, quis ligar para a polícia. Então liguei para o departamento de polícia da cidade mais próxima e dei a localização. Quando cheguei à casa da minha tia, o policial me ligou de volta e disse que quem estava lá tinha ido embora, mas eles conseguiram ver que um grande número de pessoas tinha estado morando ali por um bom tempo. Havia cobertores, comida enlatada, as coisas habituais. Toda essa situação ainda me assusta. Francamente, me considero sortudo por nada de ruim ter acontecido comigo. Sempre terei essa história arrepiante para contar. Estou apenas feliz por nada de ruim ter acontecido comigo.
Quando eu tinha 19 anos, trabalhava para uma empresa que alocava mão de obra em áreas rurais da Austrália. Basicamente, você informava quando estava disponível e eles te enviavam para uma fazenda remota por algumas semanas para fazer o que fosse necessário. Era um trabalho árduo, com longas horas, mas com bom pagamento, e se você se entrosasse com um grupo legal de trabalhadores, era até divertido. Na época em questão, estava trabalhando em uma propriedade grande, cerca de 9 horas da cidade de Sydney, e a própria fazenda ficava a uns 40 minutos da cidade mais próxima. Resumindo, estávamos no meio do nada. Estava trabalhando na fazenda limpando áreas de mata com mais 3 caras da minha idade, vindos da cidade. Nosso chefe era um cara chamado Jeremy, que era o dono da fazenda e supervisionava nosso trabalho enquanto ajudava em algumas tarefas. Ele era bastante relaxado na maior parte do tempo e geralmente muito bom conosco. Naquele verão, em particular, estava muito quente e o trabalho era pesado. Então, em um dia em que a temperatura atingiu cerca de 38 graus, Jeremy decidiu nos dar a tarde de folga. Ele disse que conhecia um poço de água na fazenda, a cerca de 25 milhas ao norte. Eu estava animado para nadar, mas os outros caras só queriam relaxar. Então eu e Jeremy pulamos em um dos caminhões da fazenda e começamos a atravessar a propriedade. A maior parte do caminho eram extensas áreas vazias com algumas clareiras de mata espalhadas. Jeremy não era muito de falar, então dirigimos mais ou menos em silêncio. Depois de cerca de 20 minutos, no entanto, ele de repente se animou e cutucou minhas costelas. "Ei, você vê aquilo ali embaixo das 2 árvores mortas?" Ele disse. "Devo mencionar aqui, se você não está familiarizado com a região do interior, especialmente na Austrália, é predominantemente marrom ou vermelho, plano e monótono, o que significa que qualquer cor viva se destaca muito. Então, você pode imaginar nossa surpresa quando vimos uma estrutura azul grande e angular ao longe. Direcionamos naquela direção e, à medida que nos aproximávamos, percebemos que era um enorme container azul sentado no meio do nada. Jeremy estava perplexo e perguntei se ele sabia o que era, mas obviamente ele não sabia. Ele disse que não tinha visto quando dirigiu até a mesma área cerca de 5 semanas antes e queria ir ver o que era agora. Inicialmente, paramos a uns 100 metros de distância. Neste estágio, eu tinha um pressentimento muito ruim de que algo não estava certo. É difícil explicar, mas se você puder imaginar ver um objeto estranho no meio de uma vasta extensão, isso tem que ser algo estranho. No entanto, Jeremy queria investigar, o que eu entendia, dado que era sua propriedade. Mas, sinceramente, ainda estava muito ansioso. À medida que nos aproximávamos, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Havia um grande gerador a diesel atrás dele, funcionando freneticamente, e uma câmera de vigilância em cada lado, todas ativadas por movimento, zumbindo de um lado para o outro, nos seguindo, enquanto nos movíamos ao redor. Tentei argumentar com Jeremy algo como: "Com toda essa segurança, obviamente alguém não quer que estejamos aqui. Vamos embora, cara." No entanto, ele me ignorou, lembrando-me que era sua fazenda e que quem colocou aquilo ali estava invadindo. Então ele queria entrar. Apesar de toda a vigilância, havia apenas um pequeno cadeado naquela enorme porta. Tínhamos alguns cortadores de parafusos na caixa de ferramentas dele, e depois de um pouco de luta, quebramos o cadeado e entramos. A primeira coisa que notei foi o jorro de ar frio ao entrarmos. Estava climatizado, o que devo admitir foi bastante agradável em um dia tão quente. Procuramos por um interruptor de luz, mas eu já podia ver que era algum tipo de configuração. Havia LEDs piscando por toda parte e o tipo de zumbido que se ouve quando um disco rígido está trabalhando duro. Quando finalmente ligamos as luzes, pudemos ver um escritório sofisticado, embora um pouco bagunçado. Havia discos rígidos do tamanho de geladeiras e outro equipamento de computador alinhando as paredes, às vezes empilhados 2 ou 3 de altura em caixas de armazenamento plásticas, espalhadas pela parede. Vários monitores de computador estavam arranjados no meio, completos com cadeiras giratórias. Nesse ponto,
Senti como se estivesse em um daqueles sonhos sem sentido. Isso simplesmente não fazia sentido algum. Caminhamos até o meio, sentamos na mesa para ver se os computadores nos dariam alguma ideia do que diabos estava acontecendo ali. Meu coração estava acelerado e eu só queria fugir. Já tínhamos sido vistos pelas câmeras de vigilância, então se alguém estava monitorando, já sabia que estávamos ali. Jeremy, por outro lado, estava decidido a chegar ao fundo daquilo. Então, coloquei minha melhor cara de coragem e comecei a mexer nos computadores. Isso continuou por um bom tempo, mas resumindo, nenhum de nós tinha um entendimento muito profundo de tecnologia além do Facebook e do Microsoft Word. O melhor que posso descrever é que era uma lista interminável de termos de computador, como aquelas telas de download antigas do Napster ou LimeWire, constantemente recebendo e gravando dados em várias janelas. Desisti dos computadores e fui cautelosamente até a outra extremidade do container, até a pilha grande de caixas de armazenamento. Naquele ponto, eu tinha certeza de que não havia mais ninguém ali para se esconder, mas ainda estava incrivelmente nervoso. Contra meu melhor julgamento, decidi ver o que havia dentro de todas aquelas caixas. A breve olhada por essas caixas ainda me deixa enjoado até hoje. Não demorou muito para eu perceber que as caixas estavam cheias de pôsteres, DVDs e fotos, todos de conteúdo inaceitável. Vocês podem imaginar. A única coisa que ainda me perturba é que tudo estava ordenado em arquivos e caixas menores. Pessoas foram organizadas. Recuei imediatamente, pulei e corri até Jeremy. Mal conseguia juntar uma frase. Eu disse algo como: "Cara, precisamos sair daqui. Temos que ir embora. Vamos embora." Arrastei-o para fora, me recompus e consegui explicar o que acabara de ver. Voltamos correndo para a casa. A fazenda não tinha recepção de celular e não tínhamos trazido o telefone via satélite, então tivemos que voltar para a linha terrestre para chamar a polícia. Depois de ligar para eles, ainda precisaram fazer o caminho até a fazenda a partir da delegacia mais próxima, que ficava a meia hora da fazenda mais próxima, como mencionei, é muito remota. Esperamos, falando freneticamente sobre o que acabávamos de ver, até que os policiais chegassem quase uma hora depois. Eles chegaram com 2 veículos 4x4 e nós entramos e os levamos de volta. E é aqui que a situação piora. Quando voltamos, a porta do container estava aberta e havia um incêndio acontecendo dentro. Tínhamos apenas 2 extintores pequenos no carro, então eles fizeram muito pouco e os bombeiros demoraram 1 hora para chegar. Nesse estágio, a maior parte do dano já estava feita. Um relatório de incêndio criminoso da Polícia Federal encontrou quase nenhuma evidência do equipamento de computador descrito, apenas vestígios de papelão e papel. Isso significa que quem administrava isso sabia que estávamos lá e teve tempo para vir e remover a maior parte dele e depois escapar. Havia várias maneiras de sair da propriedade e a área era enorme, então não havia como rastreá-los. Como a polícia não nos levou muito a sério desde o início, provavelmente devido à nossa explicação confusa ao telefone, a vigilância aérea era quase impossível. Quando finalmente juntamos tudo, meu interesse em seguir adiante era grande, mas sem evidências reais de quem poderia ser responsável, a investigação esfriou. Mantive contato com Jeremy e o container ainda está na fazenda, já que é muito caro para ser removido. Nunca esquecerei o que vi naquelas caixas. A maioria dos vizinhos da nossa rua é amigável. Nós nos ajudamos, conversamos por mensagem e nos cumprimentamos quando nos encontramos. É uma sensação muito doce de comunidade. No passado, havia apenas uma casa que não estava interessada em ser amigável conosco. Uma mulher idosa de uns 70 anos, vamos chamá-la de Maud, e seu filho na casa dos 50 anos, vamos chamá-lo de Dom. Eu e meu parceiro tentamos acenar e dizer olá, mas só recebemos olhares frios. Uma vez, meu cachorro escapou da coleira e correu pelo quintal deles enquanto Maud estava pegando o correio.
O olhar que recebi dela enquanto tentava pegar o cachorro me deixou com uma sensação difícil de sacudir. Você sabe, aquele soco no estômago inesperado, quando você se torna o objeto da miséria e do ódio de um estranho. De qualquer forma, aprendemos rapidamente a ficar longe deles. Mal víamos Don. As persianas sempre estavam bem fechadas. Eles raramente saíam de casa e ninguém nunca os visitava. A última vez que os vi foi no início de agosto de 2021. Don estava pegando o correio usando luvas de látex azul. Achei estranho, mas não dei muita importância. No início de outubro, um dos nossos outros vizinhos entrou em contato para perguntar se tínhamos visto Maud ou Don recentemente. Não tínhamos. De repente, todos estávamos muito conscientes de que a grama deles estava com 3 metros de altura, a caixa de correio tão cheia que não conseguia mais fechar e papéis espalhados pela rua. Obviamente, foi feita uma verificação de bem-estar. A vizinha que acabou se responsabilizando pela comunicação com a polícia ligou logo após a verificação e nos disse para sentar. Maud e Don estavam mortos, e estavam mortos há 6 a 8 semanas. Parecia ser um homicídio seguido de suicídio, a suposição sendo que ele a matou. Passei o resto do dia na frente das janelas da minha sala, observando a van da cena do crime chegar, os policiais entrando e saindo pela porta da frente, fazendo pausas para conversar sombriamente no jardim da frente. E então, após algumas horas, saíram os sacos para corpos. O cheiro era algo que eu nunca havia experimentado antes e nunca mais esquecerei. Nas semanas seguintes, pensei quantas vezes passei pela casa com meu filho e cachorro, enquanto 2 corpos apodreciam. Fiquei acordada por algumas horas em várias noites, tentando descobrir qualquer coisa que pudesse, mas não encontrei nada. Sem notícias, relatórios de crimes ou qualquer coisa do tipo. Então, mergulhei na história de Maud. Tudo o que consegui encontrar foi que ela foi enterrada em um campo ao norte dedicado aos não reclamados. Fiquei de olho na casa e pesquisei os procedimentos legais pelos quais ela passaria, já que não havia parentes. Olhar para aquela casa sempre foi frio e triste, mas agora parecia sombrio, assombrado. Fiquei obcecada com a história de Maud, sem conseguir encontrar respostas. Sua casa apenas olhando de volta para mim, em branco, todos os dias. Na primavera, eu e meu filho estávamos pegando vagalumes. Ficávamos parados esperando um piscar, e depois corríamos naquela direção. Isso nos levou a subir e descer a rua várias vezes. Eu sei que isso é um detalhe tão pequeno e bobo, mas naquela noite eu olhava para o quintal de Maud por minutos a fio, esperando ver um vagalume, e juro que não vi nenhum. Isso me incomodou tanto que fiquei olhando por mais tempo, certa de que se olhasse tempo suficiente, veria mas nada. Apenas quietude completa e escuridão. Eu disse ao meu marido que esperava que alguém comprasse a propriedade e simplesmente derrubasse a casa. Ninguém tinha interesse em viver lá agora. Hoje, cerca de 1 ano após a morte deles, as portas foram abertas e pessoas que eu não havia visto antes estavam entrando e saindo, carregando saco após saco do que parecia ser lixo. Mandei uma mensagem para um vizinho e perguntei se ele tinha alguma informação. Ele disse que a casa e todos os pertences foram vendidos em um leilão há 2 semanas. Esses eram os novos proprietários, provavelmente se preparando para reformar a casa. Normalmente, não me intrometo em situações assim, mas passei tempo demais pensando em Maud, perguntando quem ela era, por que estava tão zangada, imaginando que vida estranha ela e seu filho haviam vivido, como foram seus últimos momentos. Eu sabia que me arrependeria para sempre se não perguntasse o que havia dentro, então perguntei, e eles me convidaram para entrar. Ao dar o primeiro passo na varanda da frente, mais peças do quebra-cabeça se encaixaram. Era uma casa de acumuladores, mal havia espaço para colocar os pés, pilhas e pilhas de louças antigas, panelas e frigideiras, livros e discos antigos, quinquilharias e inúmeras caixas cheias de Deus, sabe o quê? Do chão ao teto. A mulher que me deixou entrar
Disse que o colchão onde tudo aconteceu ainda estava lá. Você quer ver? Um pouco com medo de que ela achasse que eu era completamente demente, mas muito mais curiosa, respondi: claro, eu quero ver. Ela me levou a um quarto, com pilhas inclinadas de tralhas. Entramos em um quarto pequeno e apertado com uma cama de solteiro. Então ela puxou o cobertor para trás. Se você já viu manchas de decomposição, pode imaginar o que eu vi. Depois de processar, perguntei: então, foi aqui que Maud foi encontrada? Acho que os dois estavam aqui, respondi. Estou tentando juntar tudo isso. Ainda não comecei no outro quarto de canto, mas estou esperando que me dê algumas respostas. Estarei aqui organizando e classificando nos próximos dias. Você está convidada para se juntar a mim se quiser. Eu disse a ela que gostaria muito. Então, depois de todos esses meses, estou animada por ter a chance de obter algumas respostas para tudo o que tenho me perguntado. Ter uma ideia de quem Maud era, possivelmente encontrar uma maneira de honrar o que parece ter sido uma vida muito triste. Talvez encontrar algumas pistas sobre por que seu filho a matou. Um filho que descobri logo depois de ver esta casa era um delinquente sexual profundamente perturbado, acusado pelo FBI por vários crimes e solicitação de um menor em 2014. Espero fazer tudo isso sem que nenhuma energia negativa se prenda a mim. Fico pensando porque, se isso foi um homicídio seguido de suicídio, a polícia não investigou mais a fundo. Será que é porque não havia parentes para se importar? Esta é uma história relativamente antiga que meu pai me contou algumas vezes ao longo dos anos. Eu mesmo nunca consegui testemunhar a casa, mas pela descrição que recebi de vários homens, 20 anos após vê-la, formei uma imagem mental muito vívida. Para começar, gostaria de mencionar que meu pai é um homem muito religioso. Sou filho de um pregador e não acredita em fantasmas ou qualquer coisa paranormal. Nada parece assustá-lo, mas ele jura até hoje que sentiu algo sobrenatural que o assustou apenas ao mencionar a história para mim, nas raras ocasiões em que a trazia à tona. No final dos anos 80, ele e seus amigos costumavam fazer trilhas até o leito do riacho da cachoeira atrás de nossa fazenda, seguindo as trilhas até se encontrarem eventualmente na estrada marginal da rodovia. Mas uma noite decidiram seguir um caminho diferente, contornando a parte de trás da propriedade de outro fazendeiro, principalmente para ver os animais, pois ele possuía emos e outros animais grandes que não eram comuns na área local. Supostamente, depois de deixarem a área e continuarem pela floresta, acabaram tropeçando em uma casa que, segundo todos os 5 homens, se assemelhava à casa da bruxa de Blair. Era uma casa muito antiga, e meu pai afirma que só de olhar para ela sentiu uma sensação sinistra. Então, é claro, todos decidiram entrar e investigar. Dentro da casa, encontraram um interior vintage estilo chalé, que provavelmente foi construído no final dos anos 40 ou início dos anos 50. O grupo foi instantaneamente recebido por escritas e símbolos em estranhas línguas latinas, com alguns grafites em inglês, que citavam um ritual de adoração supostamente satânico ou pagão, descrevendo como sacrificar uma alma humana para alguma entidade demoníaca. Meu pai afirma até hoje que certos símbolos estavam pintados nas paredes com sangue, enquanto outros claramente foram spray pintados. Eu acredito nisso porque ele também trabalhou como bombeiro por anos antes disso acontecer, e teve muita experiência em ver sangue humano e corpos desmembrados na rodovia após acidentes de carro. Passando pela pequena sala de estar e cozinha, havia uma escadaria tão estreita que os ombros tocavam fisicamente o outro lado da parede ao subir os degraus. Subia diretamente e parava em um pequeno patamar. Depois virava à direita. Assim, ao começar a subir, não se podia ver o que poderia estar no topo. No topo das escadas, uma porta levava a um amplo quarto estilo sótão, onde correntes e cadeados pendiam de um lado da parede perto de uma janela circular no final do quarto, que também estava completamente coberta por aqueles estranhos símbolos,
além de grafites agora mais óbvios e assustadores. Grandes poças secas de sangue haviam penetrado nos pisos e paredes. Supostamente, uma vez que estavam lá em cima investigando o quarto, juram que ouviram alguém se movendo rapidamente escada acima atrás deles, mas quando olharam para trás, não havia nada nem ninguém lá. Todos basicamente disseram que soava como se alguém estivesse brincando com eles e se escondendo no andar de baixo. Surpresa, surpresa, não encontraram nada e nenhuma nova pegada na poeira que diferisse das que eles deixaram ao entrar. Para manter as coisas interessantes, encontrei-me com cada um dos caras separadamente para perguntar o que lembravam, esperando talvez encontrar alguma discrepância que provasse que talvez estivessem exagerando, mas quando perguntei, obtive a mesma resposta de cada um deles, sem hesitação. Todos tinham os mesmos detalhes até o minuto em que entraram na casa e o minuto em que saíram. Mas aqui é onde fica meio estranho. Eles saíram da casa e, por algum motivo desconhecido, decidiram tentar voltar por uma rota diferente, usando uma bússola para se aproximar do leste em vez do sul. Eles fizeram esse teste mais de 10 vezes naquela noite, caminhando de cada possível rota ou direção. Sempre saíam na entrada da frente daquela casa, mesmo quando a bússola e o conhecimento comum da área mostravam que era fisicamente impossível estar na extremidade sul da casa ao se moverem em linha reta do nordeste ou oeste. Provavelmente há uma explicação científica para tudo isso, mas ainda não encontrei uma. Esses caras conheciam aquela floresta literalmente como a palma da mão, até hoje. Na última vez, os caras voltaram e se encontraram na frente da porta da casa. Começaram a se sentir fisicamente doentes, quase febris, e finalmente decidiram desistir quando um deles quase desmaia. E ao virar para sair, o homem que quase desmaiou olhou para cima e apontou para a janela circular na frente da casa, no segundo andar. Todos olharam imediatamente e viram uma figura alta e feminina encurvada na janela, observando-os, embora não vissem nenhum recurso em seu rosto, além de 2 grandes olhos escuros e um sussurro de lábios antes de se afastar e andar na direção das escadas no final do quarto. Fora a figura se movendo, todos saíram correndo pela floresta e acabaram no lado da rodovia a cerca de 3 milhas da casa do meu pai. Eventualmente, chegaram à casa do meu pai, embora afirmem que sentiram que alguém os seguia o tempo todo. O primo do meu pai levanta-se e pega água na cozinha, apenas para anunciar que ele jurava que viu a mesma figura agora de pé do lado de fora da janela da cozinha, perto da borda da floresta. Felizmente, nada resultou dessa experiência, além de um estado coletivo de absoluto terror, especialmente quando o assunto é trazido à tona até hoje. Eles descartaram o que o primo viu como paranoia. Embora 5 anos depois tenham decidido voltar para ver se a casa ainda estava de pé, ela tinha desabado sobre si mesma. Não era mais do que um monte de escombros, e nunca mais voltaram. Eu sempre brincava com meu pai, perguntando o que ele faria se voltasse e encontrasse a casa de pé da mesma forma que tinha sido na época. Tentando dar a ele uma razão para me deixar ver o lugar por mim mesmo, as leis de invasão sendo muito mais prevalentes nos dias de hoje, seria quase impossível sem ser baleado ou ir para a cadeia. Pois não está na nossa propriedade. Não sei. A história sempre me dá arrepios quando penso nela, mas nunca considerei que fosse verdadeira. Até fazer essa pequena entrevista com todos os homens. E quando digo que esses homens adultos estão morrendo de medo, estou falando sério. Vê-los ficar fisicamente impactados e assustados, apenas contando a história, realmente me fez ser menos cético. O que vocês acham? É possível que eles estivessem apenas assustados e isso os fez ver coisas, ou há realmente algo lá fora naquelas florestas? A história aconteceu cerca de 11 anos atrás. Eu estava no último ano do ensino médio na época, mas foi a coisa mais perplexa que já experimentei. Também é importante notar que aconteceu em meados de dezembro. Sou de Iowa e os invernos aqui são frios à noite.
do tipo que, se você ficar preso do lado de fora, pode morrer de frio. Eu e meu melhor amigo estávamos passando o tempo no porão térreo da casa da minha família, apenas passando uma noite de inverno entediante jogando videogame. Estávamos sozinhos em casa, porque minha mãe foi direto do trabalho para um bar para tomar algumas bebidas com colegas de trabalho. Então, meu amigo e eu pensamos que seria uma boa ideia pegar um pouco do vinho da família e relaxar um pouco. Enquanto estávamos lá abrindo a primeira garrafa, ouço a porta da garagem se abrir e depois bater com força. Imediatamente pensei, droga! E comecei a procurar lugares para esconder a garrafa. Meu amigo então diz, ei, eu pensei que sua mãe ia ficar fora a noite toda. Ela estava, respondi. Então ouvi alguns passos pesados e minha mãe gritou, tem alguém em casa? Eu gritei de volta para cima da escada. Sim, estamos só aqui embaixo no porão. Ouvi mais alguns passos se afastando da porta da garagem em direção às escadas. E então ela gritou novamente. Ei, você pode subir aqui? Preciso da sua ajuda com algo. Quero você aqui. Respondi de volta enquanto tentava encontrar freneticamente um bom lugar para esconder a garrafa de vinho. Sim, só um minuto, mãe. Então houve silêncio por cerca de 20 segundos. Tem alguém aí embaixo com você? Ela gritou de volta com um tom mais preocupado e sério, em uma voz que era ligeiramente diferente da voz da minha mãe. Isso foi a primeira coisa que me disse que algo não estava certo. Nossa família nunca se importou se alguém estava em casa. Nossa casa sempre foi muito aberta para todos da minha família e amigos. E a voz dela estava errada. Parecia a voz da minha mãe, mas faltava algo que eu não conseguia identificar. Incomodado, respondi de volta. Só o Colton. Depois de gritar isso para ela, encontrei um bom lugar para esconder a garrafa e comecei a subir os degraus para o próximo nível. Enquanto subia os degraus, não pude deixar de sentir o silêncio opressivo da casa e um leve arrepio elétrico. Algo não estava certo. Quando cheguei ao topo das escadas, olhei para onde a porta da garagem estava e também a cozinha ao lado. Estava tudo escuro, completamente escuro. Todas as luzes estavam apagadas e não havia lua brilhando através das janelas. Caminhei até a cozinha chamando, onde você está? Nenhuma resposta, apenas silêncio e escuridão. Senti o arrepio elétrico se transformar em uma sensação de agulhas por todo o corpo. Minha adrenalina aumentando ao máximo. Eu precisava sair daqui o mais rápido possível. Minha mãe não estava em casa. Corri de volta para baixo as escadas pegando meu casaco no caminho. O que houve? Disse Colton. Minha mãe não está em casa. Respondi o mais rápido que pude, procurando pelas chaves do meu caminhão. Como assim? Você acabou de falar com ela. Eu podia ver a confusão em seu rosto. Olha, não tem ninguém em casa. Precisamos sair agora. Dei alguns passos em direção à porta dos fundos que dava para o quintal. Vi meu cachorro tremendo no sofá e meu gato rosnando atrás dele. Não podia deixá-los aqui sozinhos e sabia que se saíssemos algo aconteceria. Estamos saindo, disse Colton ainda confuso. Não posso deixá-los aqui sozinhos. Algo está realmente errado, mas vou ligar para minha mãe e descobrir o que está acontecendo. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu imediatamente. O que está acontecendo, Chancers? Mãe, você estava em casa agora? Ouvi você me chamando do segundo andar, mas quando subi lá, você não estava lá. Esperava que ela estivesse fazendo alguma brincadeira. Não, querido. Estou saindo do bar. Não me senti muito bem. Você está bem? O que você quer dizer com que me ouviu? Contei toda a história para ela e ela correu para casa. Colton e eu ficamos no porão com os animais até ela chegar. Mas antes que ela chegasse, podíamos ouvir algo subindo as escadas. Não era o som de alguém andando ou mexendo em coisas, mas uma pressão no ar, como um buraco negro se movendo lentamente de um cômodo para o outro. A palavra que eu instintivamente usaria para descrever isso era fome. Quando ela chegou em casa,
Sentimos a presença desaparecer tão rapidamente quanto tinha vindo, como se uma presença predadora e opressiva tivesse voado para longe. Nunca conseguimos descobrir o que diabos estava acontecendo naquela noite. Esta é apenas uma história de muitas inexplicáveis que aconteceram conosco, mas é a mais fácil de escrever e a que fico feliz por ter uma testemunha. Minha mãe já faleceu e me mudei para o Arizona, mas sempre que volto para Iowa e vejo Colton, ele ainda fica arrepiado com o que aconteceu. Nunca saberei realmente o que aconteceu naquela noite, mas sei que seja lá o que fosse que imitou a voz da minha mãe, era maligno e faminto. Estou com 29 anos agora, mas a história que estou prestes a contar aconteceu quando eu tinha 12 anos e meu irmão 14. Morávamos com nossos pais em uma pequena casa de campo no interior. Não tínhamos eletricidade e só tínhamos água corrente nos meses mais quentes, devido às mangueiras alimentadas pela gravidade do córrego sazonal. A maioria das pessoas provavelmente odiaria isso, mas quando você é criado nisso e não conhece nada diferente, não há motivo para não gostar. Eu não sabia muito sobre o mundo fora de nossa propriedade. Meu pai caçava e era assim que conseguíamos a maior parte da nossa carne, e minha mãe cultivava um enorme jardim da primavera até o início do outono. Também criávamos porcos, galinhas, cabras e tínhamos uma vaca leiteira chamada Della. Minha mãe enlatava todo o excesso de alimentos ao longo dos anos. Então, quando o inverno chegava, teríamos muito para comer e viver. Ela cozinhava em nosso fogão a lenha mesmo durante os meses mais quentes e nos educava em casa, ensinando tudo o que sabemos. Em um outono, houve uma tempestade excepcionalmente forte e minha mãe me disse para ordenhar as cabras. Eu fiquei chateado com isso, pois era de manhã cedo, e tudo o que eu queria era dormir, mas ela insistiu que eu ajudasse. Aparentemente, ela passou a noite toda tentando garantir as baias dos animais. Nosso pai estava fora em uma viagem de caça por uma semana naquele ponto. Lentamente e com preguiça, fiz meu caminho para fora, e para chegar às baias das cabras, tive que passar pelas baias dos porcos, que tinham sua própria estrutura para se protegerem do vento e da chuva. Nas primeiras horas da manhã, minha mãe os deixava sair. Só que desta vez, quando passei pela baia dos porcos, notei que um dos nossos porcos, Chunky, não estava lá. Pulei a cerca para a baia e entrei na pequena estrutura deles. Vi Karine e Freudus se aconchegando como costumavam fazer, mas Chunky não estava à vista. Comecei a entrar em pânico um pouco, já que Chunky sempre foi meu favorito. Corri de volta para a casa e perguntei à minha mãe se ela havia visto Chunky naquela manhã. Ela me disse que quando deixou os porcos saírem, apenas algumas horas antes, ele estava com eles. Eu disse a ela que Chunky estava desaparecido, mas minha mãe não estava realmente preocupada. Ele era um encrenqueiro que escapava de vez em quando, mas sempre voltava, pois nós o tratávamos muito bem e ele sabia onde era o seu lar. Na verdade, ele era muito esperto. Disse à minha mãe que estava preocupado e que iria dar uma volta pela propriedade procurando por ele depois de terminar de ordenhar as cabras. O tempo todo que eu estava ordenhando, tudo o que eu conseguia pensar era em Chunky, sozinho, molhado e com frio, em algum lugar da propriedade. Depois de cerca de 1 hora ordenhando as cabras, finalmente terminei. Levei o leite para minha mãe, dei-lhe um beijo na bochecha e saí de volta para fora, com minhas botas de borracha e capa de chuva. Passei o resto daquele dia procurando por Chunky, mas simplesmente não conseguia encontrá-lo. Meu irmão Tony até saiu para me ajudar a procurar, mas ele não gostava tanto dos porcos, então desistiu após participar da busca por cerca de 1 hora. Quando escureceu, minha mãe me disse para entrar em casa. Eu odiava não saber onde ele estava. Minha mãe continuava me assegurando que Chunky estava bem e que provavelmente estaria de volta pela manhã, mas eu sabia que havia algo de errado. Não dormi muito naquela noite
E assim que o sol espreitou pelas minhas cortinas, levantei-me e saí pela porta. Não cheguei muito longe antes de gritar ao ver o que estava diante de mim. Lá, no gramado da frente, estava o corpo sem vida de Chunky, despedaçado por algum animal. Caí no chão em lágrimas, enquanto minha mãe e meu irmão corriam para fora para ver o que estava acontecendo, e não consegui tirar os olhos dele enquanto soluçava. Naquele dia todo, tudo em que conseguia pensar era em Chunky, e em como ele não merecia morrer daquela maneira. Minha mãe estava mais preocupada com o fato de que um de seus animais havia sido atacado tão perto de casa. Ela sabia que significava que qualquer coisa que tivesse feito isso provavelmente voltaria em busca de mais, agora que sabia onde encontrar algo para comer. Na semana seguinte, mantivemos nossos animais dentro de casa. Funcionou por um tempo, até que numa manhã acordamos novamente com uma das baias de nossas cabras arrombada e as 4 cabras mortas. Minha mãe não me deixou saber o que tinha acontecido, mas pelo olhar no rosto do meu irmão, quando ele voltou de ajudar a mãe a limpar, eu sabia que era ruim. Meu pai voltou para casa alguns dias após o incidente das cabras e ajudou a reforçar as outras estruturas e baias da melhor maneira possível. Esperávamos que isso dissuadisse o que quer que estivesse atacando nossos animais, mas é claro que não funcionou. Em seguida, todo o nosso rebanho de galinhas foi massacrado. Foi um banho de sangue no galinheiro. Não tínhamos ideia do que estava tirando a vida de nossos animais, mas não tínhamos escolha a não ser descobrir. Não eram apenas nossos animais de estimação que estavam sendo comidos, mas também nossa fonte de alimento, e não podíamos continuar deixando isso acontecer. Meu pai e meu irmão decidiram naquela noite que eles se sentariam na torre de caça, perto dos estábulos das cabras, e esperançosamente veriam o que estava atacando nossos animais à noite. Infelizmente para eles, o que eles não estavam esperando ver era uma onça parda muito grande fazendo seu caminho até a propriedade. Meu irmão me contou que assim que nosso pai a viu, ele colocou a mão sobre a boca deles para não fazerem barulho. Você vê, onças pardas são muito boas em algo que meu pai não tinha previsto: escalar árvores. Claro, no momento do pânico, meu irmão deu um suspiro, e a onça parda travou os olhos em ambos. Meu pai estava com o rifle na mão, e embora não sentisse prazer na ideia de matar essa criatura naquele momento, ele sabia que teria que fazê-lo. Meu irmão começou a chorar de medo, embora estivesse fazendo o máximo possível para não fazê-lo. Ele nunca tinha estado em uma situação como aquela e simplesmente não conseguia controlar suas emoções. Em um movimento rápido, a onça parda saltou para a base da árvore e começou a subir em direção ao meu pai e meu irmão. E foi quando minha mãe e eu ouvimos os gritos. Corremos para a varanda, mas sendo de madrugada, não conseguíamos ver nada, só ouvir os gritos de puro terror vindos do meu irmão, o tiro e um baque. Minha mãe começou a correr em direção à árvore onde sabíamos que eles estavam, mas ouvimos meu pai nos chamar para voltarmos para dentro e fecharmos a porta. Depois de 10 minutos, eles entraram e meu pai nos contou o que aconteceu. Enquanto a onça parda subia na árvore em direção a eles, meu pai sabia que tinha uma chance de atirar antes que ela os alcançasse. Seus olhos se acostumaram a pouca luz e com apenas a luz da lua para ajudá-lo, ele fez o disparo. E ele viu a grande onça cair no chão com um estrondo alto. Ele nos disse para voltarmos para dentro, caso não a tivesse matado. Ele estava preocupado que talvez ela ainda tivesse forças o suficiente para vir atrás de nós. Mas no momento em que ele e meu irmão desceram da árvore, ele soube que estava morta, com um tiro direto entre os olhos. Na manhã seguinte, ele relatou o abate e os ataques de animais às autoridades locais, que vieram e recolheram a onça parda. Depois disso, não tivemos mais problemas com grandes predadores, exceto pelo ocasional ataque de galinhas por um falcão. Eu saí da fazenda quando tinha 20 anos. Eu visito frequentemente, e cerca de uma vez por ano, meu pai adora contar a história sobre como ele salvou a vida do meu irmão.